Vamos agora então ao segundo ponto, que é a falácia da pura determinação constitucional do que seja boa administração. A que eu quero me referir quando eu digo isto? Nossa Constituição tem muitas qualidades, né? E sendo um texto analítico, e por conta de um discurso importante e necessário da doutrina nos seus primeiros dias de vida, a nossa Constituição foi tida como o oráculo, a fonte de solução. Ela por si só dá a solução para todas as dúvidas jurídicas, né, relacionadas aos deveres do Estado, né? Então, tem-se aí uma espécie de uma profissão de fé de que uma Constituição analítica é capaz de nos dar todas as respostas. Vejam que esse discurso se põe, por exemplo, no que toca aos direitos fundamentais. Qual é o conteúdo dos direitos fundamentais? O que está na Constituição, né? Este problema se põe, quando a gente pensa em direitos fundamentais, se põe de maneira muito dramática nos direitos socioeconômicos, né? Olha, está na Constituição que há um direito à moradia. Tá bom, mas qual é o conteúdo do direito à moradia? Quem são os destinatários? Qual é o grau mínimo de proteção, né? Então nós adotamos um discurso, que era um discurso importante ao seu tempo, que era um discurso destinado a garantir a efetividade da Constituição, mas a gente adotou um discurso de que ela por si só oferecia as respostas. No tema da boa administração, a gente dirá, olha, a axiologia constitucional, os valores com que a Constituição se compromete, isso já indica o que seja boa administração. A gente já sabe. Leia o artigo 37, caput, né? Que você já sabe o que é boa administração, né? E isto me parece, vejam que curioso, esse raciocínio, ele me parece mais compatível com uma lógica de administração que é afinada com modelos que já são superados, afinada com modelos de legalidade estrita, do Estado gendarme. Quer dizer, nesta modelagem superada da legalidade estrita, do Estado guarda noturno, é nesta hipótese que a lei daria conta de tudo, né? A lei, aí no sentido mais amplo, daria conta de tudo, definiria todos os parâmetros para que a administração saiba o que deve fazer e, em não o fazendo, perca a qualidade de boa administração. Se a gente for pensar em como se pensa, em qual era o conceito, a visão do que seja função administrativa no passado, antes da Constituição de 88, vamos nos reportar, estou aqui me reportando ao conceito do Alessi, né? O que diz Alessi quando define função administrativa? Olha, função administrativa é a emanação de atos de produção jurídica complementares em aplicação concreta do ato de produção jurídica primário e abstrato contido na lei, né? Então vejam que essa ideia de que a Constituição já nos dá todos os parâmetros para definir o que seja boa administração parece afinada com uma ideia de função administrativa desse jaez. Olha, a Constituição já deu todos os parâmetros e com isto, né, a boa administração será aquela que simplesmente atue de forma complementar, aplicando concretamente a produção jurídica primária da Constituição, né? Mas isso me parece inadequado, porque, afinal, uma Constituição que orienta valorativamente o Estado, ela trabalha, ao contrário, com um largo espaço de concretização para isso que a Alessi chamava de ato de produção jurídica primária, né? Então, a Constituição, embora oriente na perspectiva dos valores, dos objetivos finalísticos do Estado, ela não diz quais são os caminhos, quais são os meios, quais são as estratégias. E nem devia dizer, porque isto deve guardar uma necessária relação com a realidade. Portanto, não poderia ser objeto de uma, enfim, ossificação, né, se é que essa palavra existe, constitucional. Então, tem-se aí uma falácia. A Constituição não nos dá todas as respostas para que a gente possa identificar o que seja boa administração. A Constituição mais facilmente vai permitir identificar o que não seja boa administração, né? E o que não é boa administração é aquela que colide com a orientação finalística, do que o que seja boa administração.
E estou dizendo isso porque a Constituição assinala para o Estado um arco de atividades a serem desenvolvidas, com diferentes níveis de engajamento e de concretização. O leque de atividades que a Constituição propõe ao desenvolvimento pelo Estado é múltiplo. Né? Se a gente for pensar, olha, tem lá a clássica função de polícia, evidentemente. Tem deveres especiais de proteção, né, em relação a vulneráveis, a valores transindividuais. Mas tem também, por exemplo, o fomento. Né? Então, o Estado tem uma pluralidade de coisas a fazer. E talvez essa ideia abstrata de o que seja uma boa administração não seja possível para uma administração que está incumbida de desenvolver tantas coisas tão diferentes que exigem estratégias tão diversificadas. Por isso digo que é uma falácia. É um equívoco achar que a Constituição nos dará elementos, ela por si só. Leia o elenco de princípios do artigo 37, você já tem todas as respostas. A vida não tem essa simplicidade toda. Muito bem, mas estamos falando de função administrativa, né? Trouxe o conceito de Alessi, disse a vocês que me parecia que ele não está mais alinhado ou não tem encaixe perfeito numa Constituição que traça compromissos valorativos ao Estado. Agora eu vou trazer o conceito do Diogo, que para mim é uma referência sempre muito forte, muito presente. Que diz Diogo de Figueiredo sobre função administrativa? Diz ele que as atividades administrativas são as que atendem a necessidades de planejamento, decisão, execução e controle destinadas à gestão de interesses públicos, entendidos como os especificamente cometidos pela ordem jurídica à administração do Estado. Então, vejam, quando o Diogo fala em planejamento, decisão, ele está mostrando que há uma série de especificações do comando constitucional que devem ser desenvolvidas pela administração. Então, o texto constitucional por si só não será suficiente. Haverá mais a fazer para delinear, definir, estruturar as ações administrativas orientadas à concretização daqueles objetivos constitucionais. O problema da falácia da pré-determinação constitucional do que seja boa administração é que ela nos remete a um círculo vicioso de expressões abstratas. A administração boa é a administração eficiente. A administração eficiente é a que concretiza direitos fundamentais. Concretizar direitos fundamentais é desenvolver a função administrativa de forma boa e eficiente. E assim você chega num círculo vicioso, né? Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, está sempre fresquinho porque vende mais, né? O que é boa administração? É a que se comporta de maneira tida por adequada. Mas o que é adequada? É aquela que cumpre os compromissos da Constituição. E quem cumpre os compromissos da Constituição? A administração boa. E assim a gente não sai, não avança, né? Ou, se quisermos, com uma aura de sofisticação, a administração eficiente é que assegura a máxima efetividade constitucional. Né? Aluno iniciante distrito adora uma efetividade constitucional. Né? Tudo tem a ver com a efetividade constitucional. Tem mesmo, a efetividade constitucional é um conceito importantíssimo, mas ele não pode ficar assim, né, no vazio, né? A efetividade constitucional é uma coisa abstrata, assim, um ente, né? Não pode ser isso, né? Mas a enunciação sofisticada, né, da falácia de que a Constituição dá todas as respostas sobre boa administração diz: a administração eficiente é a que assegura máxima efetividade. Máxima efetividade se tem pela ação proporcional e razoável. Bom, e aí? Você faz um pupurri de conceitos abstratos e diz: olha, boa administração é isso. É eficiente, razoável e proporcional. Tá bom. Então tá. Né? Isto é uma falácia, isto é um engano, porque isto não dá critérios nem para o gestor testar, o gestor bem intencionado, né, comprometido com os mesmos valores da Constituição, testar as suas estratégias, nem para o controle. Muito bem. Vislumbrado um pouco a falácia de que a Constituição nos dá todas as respostas, eis que nós descobrimos o universo das políticas públicas. Existe este fenômeno das políticas públicas. E aí começamos a lidar com eles. Não, tá bom, a Constituição não nos dará todas as respostas.
é preciso que a densificação das estratégias de ação do Estado orientadas a cumprir os compromissos finalísticos da Constituição venha através de políticas públicas. Aí nesse tema já escrevi um bocado também, dever constitucional de enunciação de políticas públicas, o meu livro de controle judicial, políticas públicas, enfim, quem queira ter contato com a minha produção nessa matéria, pode procurar na minha página, Momento Comercial, pode procurar na minha página do Academia Edu, onde tem o inteiro teor da minha produção, ou pode ver também no meu canal do YouTube algo da minha produção nessa matéria. Muito bem, aí então descobrimos as políticas públicas. E as políticas públicas serão relevantes porque elas serão, quando menos, um instrumento de pré-determinação das ações públicas. Ela pode não me dizer o que é boa administração, mas ela me diz quais são as ações públicas que vão ser desenvolvidas, né? E aí basta você recorrer ao conceito da professora Maria Paula Dallari Bucci, que, enfim, há conceitos um pouco mais aprofundados, emitidos por ela mesma na sua obra, que é referência nessa matéria, mas há um conceito muito simplinho que ela apresenta inicialmente para quem se aproxega da matéria, como se diria no vulgo, né? Que é o conceito de que políticas públicas são programa de ação estatal, né? Então, ok, descobrimos as políticas públicas. Olha, e aí podemos associar boa administração ao desenvolvimento de políticas, à existência de políticas públicas e à aderência de parte do gestor para com as políticas públicas que tenham sido construídas. Isto já foi um avanço, né? A gente já entendeu que a Constituição não fechou todas as alternativas postas para a administração. Ainda temos equívocos, né? Ainda temos dificuldades. A primeira delas foi um segmento da doutrina, ou talvez um momento da recepção desse conceito de políticas públicas, em que a gente trocou 6 por meia dúzia. Disse, não, olha, não é a Constituição que define, é o legislador. Só quem define política pública é o legislador, o administrador só executa. Isso também é um equívoco, evidentemente não é isto, né? Há diferentes graus de densificação da ação pública, né? A Constituição estabelece os valores, por vezes estabelece estruturas institucionais. Pensem no caso do direito à saúde, né? Onde a Constituição estabeleceu os valores, estabeleceu a estrutura institucional, o Sistema Único de Saúde, estabeleceu principiologia para essa estrutura institucional, a universalidade, equidade, etc, etc. Mas tem aí um conjunto de providências a serem objeto de densificação. Depois veio o legislador com a lei do SUS e estabeleceu algumas outras detalhamentos para esta matéria, mas isso está longe de ter se encerrado, né? As estruturas colegiadas do próprio SUS a todo momento ajustam, calibram as políticas públicas no campo de saúde, né? Veja que quem recorre a este argumento, quem acredita que é o legislador que formula políticas públicas, ele está reproduzindo alguma coisa que é muito do direito, que é uma pretensão de estabilização das relações. Não, a gente tem que ter a regra do jogo já estabelecida, isso tem que ser claro, isso tem que ser estável. Olha, o direito é comprometido com segurança jurídica se desdobra em estabilidade e previsibilidade. Então temos que entender a ação da administração sob esse mesmo prisma. Olha, ela tem que ser pré-determinada pela lei, ela tem que ser estável, ela tem que ter previsibilidade, né? Então, é o direito reproduzindo uma lógica que é muito própria sua, num domínio que é onde você não tem só a incidência do direito, né? O domínio da função administrativa, ele é orientado pelo direito, mas está longe de ser exaurido pelo direito, né? Muito bem. E aí, então, para concluir esse segundo ponto, eu diria a vocês que a soma de compromissos valorativos trazidos pela Constituição de 88, com um dever constitucional de formulação de políticas públicas, já traduz, agora sim, uma fórmula de engenharia constitucional para a construção do que seja boa administração. Boa administração será aferida, no caso concreto, né, pelo duplo crivo da compatibilidade com os compromissos valorativos e da atuação através de políticas públicas
construídas, conhecidas, etc, etc. Viu o vídeo? Gostou do comentário? Quer saber mais? Então subscreve o canal. Vai lá, tem um retângulozinho escrito subscribe. Aí você clica e depois toca o sininho, que aí toda vez que entrar material novo você vai receber uma notificação. E assim a gente continua trocando ideias. Vai lá, subscreve.